Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu quero pedir desculpas pelo tempo que ficamos sem vídeo aqui no canal. Aconteceu muita coisa, foi fim de semestre na faculdade, muita demanda no trabalho. Eu me mudei também, inclusive eu tô preparando um cenário legal para gravar vídeo para vocês. Não tá pronto ainda, eu não tô com muita criatividade para criar, então se vocês tiverem ideias, deixem aqui nos comentários para mim que vai me ajudar muito. Eu já queria desejar um feliz ano novo para vocês, que vocês passem muito bem e comecem 2022 em harmonia. E para o vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da Annelise Mitchell, que é um caso bem controverso, um caso de exorcismo, mas que divide opiniões. Muita gente acredita que ela nunca esteve possuída por demônios, enquanto outra parcela acredita que sim, o problema dela era exatamente esse. Então é um vídeo bem sensível, é um assunto bem sensível. Se você se sentir incomodado, incomodada com esse tipo de assunto, aconselho que não assiste o vídeo, tá bom? A Annelise Mitchell nasceu no dia 21 de setembro de 1952, no estado da Baviera, na Alemanha Ocidental. Ela cresceu com seus pais e mais 3 irmãs. Ela teve uma infância não muito rígida, mas os pais dela eram muito religiosos. A educação dela foi no catolicismo, o que a fez ser uma pessoa de fé, se é que podemos falar assim, mas como ela cresceu nesse meio, obviamente isso a influenciou. Como eu falei, a Annelise tinha mais 3 irmãs. Ela foi descrita como sendo a mais magrinha entre elas. Acredito que isso não por um padrão, mas sim porque ela tinha uma saúde muito frágil. Ela teve algumas doenças na infância, incluindo cachumba e sarampo, e ela também ficava doente com muita frequência. Então acredito que por causa disso mesmo ela tinha um tipo físico um pouco diferente do das irmãs dela. Como a cidade que ela nasceu e morava também era muito devota do catolicismo, ela sempre esteve nesse meio, então toda semana ela ia para a igreja com os pais dela. Era uma coisa muito comum na cidade e nas famílias também. A mãe dela, antes de se casar com o pai da Annelise, acabou tendo uma filha que foi descrita como ilegítima, porque foi fora do casamento, né? E naquela época as coisas eram muito diferentes. Então isso foi um motivo de muita vergonha para a família dela na época. E aos 8 anos, essa irmã da Annelise acabou falecendo. Foi descoberto que ela tinha um tumor no cérebro e durante uma cirurgia para a retirada desse tumor, ela acabou falecendo. E mais tarde, quando a mãe dela foi se casar com o pai da Annelise, ela foi obrigada pela família dela a se casar com um véu preto, meio que para espiar os pecados ou para demonstrar a vergonha que ela fez a família passar. Outros tempos, né, gente? Quando a Annelise era mais velha, ela já tinha mais consciência das coisas, ela acreditava que ela tinha que pagar pelos pecados da mãe por ter tido essa filha ilegítima. Então ela cumpria penitências para expiar esses pecados da mãe, e isso acabou virando uma obsessão dela, até o ponto que ela dormia nua em cima de pedras para expiar o pecado de outras pessoas, inclusive de pessoas usuárias de droga que dormiam na estação próxima da casa dela. Bom, em 1968, aos 16 anos, a Annelise teve o primeiro episódio dela de convulsão. Foi na escola e ela perdeu a consciência. Um ano depois, aos 17 anos já, ela teve uma outra convulsão. Dessa vez ela estava dormindo, ela acordou, urinou na cama e parece que essa convulsão foi muito mais forte do que a outra. Bom, após esse episódio, a Annelise então procurou uma clínica
psiquiátrica para fazer alguns exames e após um eletroencefalograma, o psiquiatra que ficou responsável por ela a diagnosticou com epilepsia no lobo temporal, que é chamada de grande mal. Na verdade, ela não foi diagnosticada de fato, a epilepsia era uma suspeita. Mas esse grande mal pode causar uma doença chamada Geschwind, eu vou deixar escrito aqui, que são fenômenos comportamentais e ainda podem exibir hiperreligiosidade, que acaba fazendo a pessoa acreditar que está vendo aparições, espíritos e sempre relacionados com imagens de fé, com religião. E algumas vezes até tendo alucinações religiosas, mas isso pode acontecer, não é todo caso que realmente acontece. E também não foi nada diagnosticado assim na Annelise. Bom, de qualquer forma, mais tarde, durante o julgamento, o médico dela, Dr. Lute, disse que ela apresentava uma atividade cerebral normal do tipo alfa, ou seja, não tinha nenhum indício de epilepsia nela, e que de qualquer forma ela foi diagnosticada com um anticonvulsivo chamado Zentropil. Bom, depois de começar a tomar o medicamento, os sintomas dela não melhoraram, na verdade eles pioraram e ela começou a reclamar constantemente de dor de garganta, até que chegou o ponto que ela teve que remover as amígdalas e ela também contraiu tuberculose e pneumonia. E conforme os sintomas dela foram piorando, a família dela achou melhor interná-la em um centro psiquiátrico. Durante a internação dela nessa clínica, que foi de mais ou menos um ano, a Annelise tinha convulsões praticamente todo dia e ela dava gritos, urros de dor, eram extremamente assustadores. E as colegas de quarto dela ficavam sempre com medo. E foi nesse ponto que ela começou a ver em qualquer lugar, ela via rostos demoníacos, podia ser nas pessoas, podia ser no céu, podia ser em árvore, em qualquer lugar ela via esses rostos, começou a ter alucinações e os sintomas dela começaram a piorar mesmo. Ela também dizia que sentia um cheiro muito forte, um odor muito ruim vindo da capela dessa clínica. E ela começou a ter aversão a objetos religiosos. Tinha um amigo da família que organizava peregrinações religiosas e a Annelise participava todo ano, mas no ano de 1970 ela foi, só que dessa vez ela não conseguiu participar direito, ela quebrou um rosário e ela não conseguia entrar no santuário, por mais que ela fizesse esforço e as pessoas pudessem ver o esforço físico que ela fazia para entrar, ela simplesmente não conseguia, era como se alguma coisa segurasse ela. E acredito que também nesse evento aí, ela tinha uma senhora que era conhecida, acho que vizinha deles, que estava com a Annelise e ela presenciou a Annelise se recusando a beber água de uma fonte considerada sagrada e percebeu também que ela evitava muito passar na frente de objetos sagrados e, segundo essa própria senhora, a Annelise cheirava como o inferno. Então essa senhora aconselhou a Annelise e a família dela que eles procurassem por um padre exorcista, porque a senhora falou que não tinha nada de normal nisso. Bom, a Annelise começou a procurar um padre, ela e a família dela, e embora a gente fale muito sobre exorcismo, não é uma coisa muito simples de se conseguir mesmo naquela época, porque conforme a medicina foi evoluindo, a gente foi descobrindo que certas coisas não são o que parecem serem. O que eles achavam que era possessão, muitas vezes era um ataque de epilepsia ou esquizofrenia. Então, conforme a medicina foi avançando, foi ficando mais rígido para se conseguir um exorcismo. Então, sempre que ela procurava alguém, a resposta era sempre a mesma. Não, o que você precisa é de um médico e não de um padre. Bom, depois de muito procurar, ela encontrou um padre, Padre Ernest, que finalmente acreditou nela, acreditou que ela estava sendo possuída e decidiu ajudá-la. E enquanto ele não conseguia autorização para o exorcismo, ele ajudava ela como podia, com orações, visitava ela sempre. As aulas dela voltaram
e ela teve mais uma convulsão muito severa, então ela teve que fazer mais um exame, mais um eletroencefalograma. Também não mostrou nada, nenhuma atividade anormal no cérebro dela, mas de qualquer forma ela continuou com um medicamento que já tinha sido passado a ela. E com o passar do tempo ela começou a demonstrar outros sintomas, como enrijecimento corporal e esgotamento físico e mental. Bom, chegou o momento que a Annelise falou para o padre Ernest que ela estava sendo molestada pelos demônios, mas não ficou muito bem claro que tipo de moléstia era essa, se era molestada no sentido sexual. Mas, de qualquer forma, o padre Ernest falou que ele presenciou um desses ataques e ele orou junto com ela e eles conseguiram se livrar disso. No ano de 1973, a Annelise se matriculou na Universidade de Würzburg e nesse campus ela frequentava uma das 4 igrejas que tinha lá. Só que com o tempo ela acabou se distanciando dos estudos, perdendo interesse. Ela se afundou numa depressão, os sintomas que ela sentiu eram muito recorrentes, faziam muito mal a ela e isso acabou a desanimando. Mas apesar disso, ela tinha notas muito boas a ponto de chamar a atenção do diretor da universidade. E ela também mantinha contato com o padre durante todo o tempo que ela esteve na universidade, eles mantinham contato por cartas. Bom, na universidade ela conheceu um rapaz chamado Peter, eles se apaixonaram e aparentemente eles conseguiram passar 2 semanas bem. Acredito que ela não teve nenhum sintoma, nenhum problema. Só que os sintomas voltaram com tudo e ela acabou terminando o namoro com ele. E apesar disso, apesar dela falar que ela não podia ficar com ele por causa de tudo que estava acontecendo com ela, ele se recusou a deixá-la. Então ele é uma das testemunhas de tudo que aconteceu com ela, ele esteve presente em tudo. A pedido do diretor da universidade, a Annelise fez um 3º exame de eletroencefalograma e nesse exame finalmente foram detectados padrões epiléticos na atividade cerebral dela e o médico achava que esses padrões, junto com outro diagnóstico que ela já tinha de psicose depressiva, explicariam todos os sintomas que ela vinha sentindo. Então, o medicamento anterior foi substituído por um mais forte chamado Tegretol. Ele tinha efeitos colaterais muito mais pesados do que o outro, incluindo mudanças comportamentais, falta de apetite, depressão também e distanciamento da realidade. E isso, obviamente, piorou muito tudo o que a Annelise estava sentindo, todos os sintomas dela. Ela se afundou numa depressão e ela até cogitou suicídio. Com o tempo, ela parou de comer, de caminhar, de falar, ela simplesmente não conseguia fazer nada. E ela começou a se tornar agressiva com as pessoas, até consigo mesma. Conforme foi passando, o comportamento dela foi ficando mais bizarro. Ela fazia 400 agachamentos por dia, assim, de uma forma não normal, né? E sempre sem roupa, até que ela rompeu o ligamento do joelho. Nessa dela romper o ligamento, ela se enfiou debaixo da mesa e ficou latindo lá embaixo por 2 dias seguidos. Ela não saiu de lá. Daí foi piorando cada vez mais. Os pais dela falaram que ela comia aranha, que ela comia qualquer tipo de inseto, que ela comia carvão, que ela andava nua pela casa, urinava e defecava no chão, e ela ficava extremamente agressiva quando alguém tentava limpar. E ela passou a gritar também em outros idiomas, em latim e aramaico. Como ela tinha uma educação muito religiosa, ela tinha contato com esses idiomas, só que ela não era fluente o suficiente para gritar as coisas que ela gritava. Então, no ano de 1975, a Annelise desistiu mesmo de tudo, resolveu voltar para casa
e buscar tratamento só na fé dela mesma. Após ela demonstrar vários sinais de possessão, o padre Ernest finalmente conseguiu a autorização para realizar o exorcismo nela, com um bispo chamado Joseph Stengel. Gente, não sei falar o nome dele. Ele conseguiu essa autorização para fazer o exorcismo com outro padre chamado Arnold Hens, só que o bispo pediu para que o exorcismo fosse feito em total segredo. Bom, a Anneliese achou que seria melhor que ela parasse de comer, porque ela acreditava que assim ela teria mais domínio sobre o próprio corpo e sobre os demônios também. Não sei por que ela achava isso, mas foi permitido pela família dela e pelos padres também. Então, no total, foram 10 meses e 67 sessões de exorcismos, e 42 horas dessas sessões foram registradas em fitas de gravação. Cada sessão durava mais ou menos 4 horas, e durante essas sessões a Anneliese disse que estava possuída por 6 demônios: Caim, Judas, Adolf Hitler, Nero, Fleischmann, que era um antigo sacerdote, e o próprio Lúcifer. E parece que durante as sessões os demônios ficavam brigando entre si. Aparentemente Judas falou que Hitler era um boca grande e que ele não tinha autoridade nenhuma no inferno, e era como se eles brincassem com o corpo dela. E no Natal de 1975, o padre Ernest teve uma visão onde ele viu Jesus na cruz e uma menina ao lado dele, uma jovem, que provavelmente era a Anneliese, que estava emanando luz. E a Anneliese também falou que ela acreditava que ela teria que morrer para expiar os pecados dos jovens e de padres apóstatas da igreja moderna. Os próprios demônios falavam que não podiam deixar o corpo dela, eles falavam que não conseguiam. E a Anneliese mesmo tinha falado que ela tinha tido visões com a Virgem Maria e que ela tinha aceitado ser um sacrifício para expiar os pecados dos outros. Ela também previu que morreria no dia 1º de julho de 1976, e foi exatamente o que aconteceu. Ela faleceu aos 23 anos por desnutrição e desidratação, pesando apenas 27 quilos. E a última coisa que ela falou foi para a mãe dela, e ela disse que estava com medo. Após a sua morte, o seu caso ficou extremamente conhecido na Alemanha, até que finalmente o Estado resolveu processar os pais e os padres responsáveis pelo exorcismo. O julgamento começou no dia 30 de março de 1978. Muitos médicos foram levados pela acusação e todos eles falavam a mesma coisa, de que a epilepsia, junto com o diagnóstico de psicose paranoica, mas a educação extremamente religiosa que ela teve, fizeram a Anneliese acreditar que ela estaria sendo possuída por demônios. Era como se ela tivesse frágil e acreditasse em qualquer coisa, e os padres e os pais a fizeram acreditar que ela estava sendo possuída. E dessa forma ela teria aceitado exatamente tudo o que aconteceu com ela, porque ela achava que seria o melhor para ela. Também foi questionado por que eles não alimentaram à força, já que foi comprovado que se ela tivesse sido alimentada até uma semana antes da morte dela, ela poderia ter sobrevivido. Mas isso foi rebatido pela própria irmã dela, que falou que eles apenas respeitaram a vontade da Anneliese. Do lado da defesa, apenas um médico foi levado como testemunha. Esse médico disse que visitou a Anneliese a pedido do padre Ernest e que a visita não tinha fins médicos, era só para checar se estava tudo bem com ela, e no momento que ele a visitou, ela estava bem e saudável, estava lúcida, e que ela não parecia ter nenhum comportamento anormal. E ele mesmo participou de uma sessão de exorcismo e ele falou que o que a Anneliese tinha não era nada natural. Depois de algum tempo, o corpo da Anneliese foi exumado e o corpo dela apresentava sinais normais de decomposição.
também foi feita uma autópsia onde eles descobriram que no cérebro dela não tinha nenhum dano que causasse a epilepsia, nem mesmo em nível microscópico. Durante o julgamento também, a defesa mostrou todos os áudios que foram gravados durante o exorcismo e chegou no ponto que algumas pessoas começaram a pender mesmo pro lado místico, começaram meio que a acreditar que a Annelise realmente esteve possuída, e o veredito chegou no dia 21 de abril do mesmo ano. Os padres e os pais da Annelise realmente se mostravam muito comovidos, e apesar disso, a corte não poderia dar um veredito de inocência para eles, porque isso seria um problema futuramente. Os 4 réus foram considerados culpados de homicídio culposo e sentenciados a 6 meses de prisão, só que depois essa pena foi alterada para 3 anos de liberdade condicional. Os 2 padres foram condenados a pagar uma multa, mas os pais da Annelise não, porque a corte entendeu que eles já tinham sofrido o suficiente com a perda da filha. Atualmente, a Annelise se tornou uma santa para muitos católicos. Muitas pessoas visitam o seu túmulo todo ano, levam flores, pedem favores, agradecem favores também. O padre Ernest e a Annelise tiveram algumas visões, mas nada comparado com o que o filme mostra. Obviamente que um filme de Hollywood de terror vai inventar bastante coisa para assustar o público. Em 1984, os bispos alemães solicitaram ao Vaticano que as regras para o exorcismo ser feito fossem mais rígidas. Em 1999, eles autorizaram esse pedido. Para se fazer um exorcício, precisa ter uma qualificação médica agora, onde o médico realmente fale que o que a pessoa tem não é nada físico. A mãe da Annelise continua viva. Ela falou que não se arrepende de nada do que ela fez, que tudo que ela fez foi pelo bem da filha dela e respeitando as vontades da filha dela. Ela disse que a Annelise era uma moça bondosa, amorosa, doce, mas que quando ela estava possuída, ela se tornava uma pessoa totalmente diferente, que era nítida a diferença entre a Annelise num dia normal e a Annelise possuída pelos demônios. Ela foi enterrada no quintal da família e a mãe dela visita o túmulo dela todos os dias até hoje. Ela também falou que ela nunca assistiu o filme, nem pretende assistir. Atualmente, nenhum arquivo do julgamento está disponível, então é bem difícil conseguir qualquer informação sobre o julgamento. Eu procurei bastante, eu queria saber quem foi o advogado ou advogada que cuidou da defesa dos padres e dos pais da Annelise. No filme eles chegam até a mencionar um assassino e eu queria saber quem que era essa pessoa, mas realmente eu não consegui nem o nome desse advogado ou advogada. É realmente muito difícil conseguir qualquer informação sobre o julgamento. Como muitos de vocês sabem, o caso da Annelise Mitchell inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, que é um filme bem pesado, e o caso dela também é muito pesado, muito triste. Você imaginar tudo que ela passou, sendo um problema físico ou não, ou espiritual, é realmente tudo muito triste. Eu não coloquei os áudios aqui para vocês, mas eu vou deixar alguns vídeos linkados aqui na descrição para vocês, se vocês tiverem curiosidade de ouvir o áudio ou ver a tradução. Eu vou ser sincera, se você for muito sensível, eu não aconselho a ouvir, porque os áudios são bem pesados e bem assustadores, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui. Quem ficou até o final do vídeo, eu quero agradecer muito a sua atenção. Eu vou pedir para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com pessoas que vocês acham que vão gostar do assunto. Me contem aqui o que vocês acharam do caso, se vocês conheciam todos esses detalhes e se vocês tiverem dicas de outros casos que eu possa contar aqui. Deixem nos comentários. Mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês passem muito bem o ano novo e até a próxima.